Bem-vindos ao curso básico de geoprocessamento. Meu nome é Davi Show e a gente vai dar continuidade à segunda parte do vídeo sobre dados vetoriais, onde a gente vai estar trabalhando com e manipulando com esses dados vetoriais, né? Então a gente viu no vídeo anterior como é que a gente cria uma tabela de coordenadas, cria uma camada vetorial a partir de uma tabela de coordenadas. E a gente viu todos os detalhezinhos que a gente tem que tomar, então é um processo bem cuidadoso que a gente tem que ter ao manusear esse tipo de informação. E agora a gente vai partir para a segunda parte, que é a criação do dado vetorial dentro do QGIS, desenhando geometrias. E depois a gente vai ver um pouquinho, se a gente fizer algum erro, a gente vai aprender a editar um pouquinho as nossas geometrias. E depois a gente vai ver um pouquinho como as duas geometrias podem se relacionar espacialmente, e no fim a gente vai aprender a extrair informações estatísticas desse tipo de camada. Então, para criar uma nova camada vetorial, a gente vai buscar esse botão, que ele vai criar uma nova camada vetorial, que ele vai abrir essa janela. Então, nessa janela a gente vai colocar o nome da nossa camada, o tipo de codificação, o tipo de geometria, lembrando que shapefiles, a gente vai trabalhar com shapefile, e shapefile só recebe um tipo de geometria, e vai adicionar sistema de projeção. E nessa parte de baixo a gente vai adicionar algumas informações para popular nossa tabela de atributos. Depois disso, a gente vai criar, dando OK, a gente vai criar uma tabela vazia, que depois a gente vai habilitar a edição dessa camada. A gente vai procurar esse símbolo de lápis, depois procurar esse símbolo com esse asterisco com cor amarela, com esse quadradinho amarelo, que ele vai adicionar novas geometrias. E se a gente quiser, a gente vai aprender a ver como é que faz algumas outras coisas, como adicionar uma multiparte, por aí vai. A gente vai trabalhando como editar, como começar a criar essa camada. Então, a camada de pontos é bem simples, a de linha também, você vai seguindo uma determinada sequência, é bem intuitivo. O que eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho é em relação à criação de camadas vetoriais de polígonos. Existem algumas coisas que são as inconsistências de geometrias e que de vez em quando a gente pode lidar com um tipo de geometria que não é possível ser processado, porque o polígono ele vai sendo criado a partir de pontos e esses pontos já são todos interconectados. Se você fizer uma operação que você vai, por exemplo, rodando num sentido horário ou num sentido anti-horário, tudo bem, você vai criando os seus vértices do seu polígono e você conclui a criação da sua geometria. Mas existem alguns casos em que, dependendo da forma como a gente criar, pela determinada ordem de vértices que a gente criar, a gente vai fazer um cruzamento não esperado na geometria. E isso vai aparecer um xizinho verde na sua geometria, no polígono que você está criando. E quando esse verdinho, esse X verde aparecer, é porque você está tendo um erro de geometria. Então sempre que você vê um X verde, você tem que evitar, é bom você evitar. E de vez em quando ao longo do processo de criação alguns X verdes podem aparecer, mas é porque você sabe que mais para frente você vai fazer um traçado da geometria, vai passar por um outro lado, que o X verde vai sumir, a gente vai ver isso com mais detalhe. Mas existem soluções para isso. Mesmo se a gente estiver lidando com geometrias inválidas, a gente pode corrigir elas depois. A gente vai ver como corrigir elas procurando no canto inferior esquerdo, você vai ver uma barrinha de texto, no qual você pode procurar esse corrigir geometrias. Além disso, a gente também pode fazer edições por meio da tabela de atributos, que a gente pode alterar habilitando, né? Primeiro a gente tem que habilitar, da mesma forma que a gente quer mudar numa geometria, para a gente mudar a tabela de atributos, a gente tem que habilitar a edição. E depois a gente vai e pode inserir uma nova coluna, na qual a gente vai determinar qual vai ser o novo tipo de dado que vai estar entrando. A gente também pode excluir nesse outro símbolo vermelho, que a gente vai estar eliminando uma coluna de informação selecionada. Além das edições nas tabelas de atributos, a gente também pode fazer edições nas geometrias.
Se a gente quiser precisar fazer algum ajuste, por exemplo, converter um quadrado em um pentágono, porque eu preciso adicionar um novo vértice, eu tenho que habilitar a edição, que eu procuro esse símbolo do lápis. Normalmente você tem que sempre selecionar a sua geometria que você quer alterar, e depois você pode fazer dois tipos de alterações, ou vértice por vértice, utilizando essa ferramenta, que tem um martelo com essa chave de fenda, ou usando uma ferramenta chamada de remodelagem. Também no inglês ela é chamada de reshape, na qual você vai desenhar uma nova linha com um novo traçado e essa geometria vai ser alterada. Então nesse caso eu vim de dentro, fui para fora, vim para dentro de novo e saí. Quando eu vim para dentro, vim lá para cima, ele vai entender tudo isso que está dentro, ele vai considerar como uma geometria nova. Então essa parte ele vai adicionar aqui e essa parte que ficou do lado de fora da linha vai ser excluída. Então a minha geometria vai sendo redesenhada de uma forma um pouquinho diferente. E essa ferramenta ela não fica disponível assim normalmente na versão padrão e você precisa buscar ela. Então você vai ter que ir no botão direito na barra de ferramentas, procurar dentro das opções de barra de ferramentas digitalização avançada. Então vamos ver um pouco na prática isso? Então com seu QGIS aberto, você vai criar uma nova camada vetorial, então você vai ter que procurar aquele símbolo, né, com asterisco, que vai estar escrito nova camada shapefile, e você pode criar aqui. Então você tem que popular agora essas informações. Então a gente vai querer criar, por exemplo, uma camada de pontos, né? Então eu vou vir no meu desktop e vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar edição de vetores. Então vou criar uma camada de pontos. Então aqui eu mantenho a codificação UTF-8, a gente não vai alterar, vou trocar vou definir um tipo de geometria que eu vou chamar de pontos, e eu vou manter o sistema de projeção. Além disso, eu vou criar uma coluna que eu vou chamar de cor, que eu vou querer atribuir uma cor qualquer, e ela vai ter, que eu gostaria que ela tenha no máximo até 10 caracteres. E essa informação que vai estar contida dentro desse texto vai ser uma informação de texto. Para eu poder adicionar aqui, eu tenho que clicar nesse botão, adicionar campo à lista. Aí vai entrar aqui na lista, então agora esse campo foi adicionado na minha tabela, na minha camada. Clico em OK e minha camada de pontos foi criada. Então a partir disso, eu venho aqui e olho a minha tabela de atributos. Vejo que está vazia, mas ela tem duas colunas, de ID e de cor. Então vou apagar e vou começar a fazer edições daqui. Então eu habilito esse lápis, que é alterar edição, e eu procuro o asterisco com dentro de um quadrado amarelo. Então à medida que eu vou clicando, ele pergunta para mim quais as informações que eu vou querer colocar. Aí aqui eu posso botar como ID0, amarelo. Crio um outro ponto que eu posso botar ID1 e cor azul. E mais um ponto que vai ser ID2, vermelho, e um outro ID4 agora, cor roxo. Certo, então criei meus 4 pontos aqui e eu não quero mais criar ponto. Posso salvar e parar minha edição. Agora eu quero verificar minha tabela de atributos. Então quando eu criei, eu criei aqueles pontos que eu botei 0 amarelo, 1 azul, 2 vermelho e sem querer eu pulei o 3. Aí eu fiz o 4 como roxo. Mas são as informações que eu fui preenchendo durante a criação das tabelas. Tudo bem, agora vamos criar então tentar recriar aquele polígono dos exemplos que a gente usou nas aulas anteriores. Então para isso a gente vai ter que criar uma nova camada, que nesse caso agora eu vou apertar esse botão,
de nova camada Shapefile. Eu vou escolher um novo endereço, que está em edição de vetores, e vou criar exemplo novo. Eu mantenho a codificação, troco o tipo de geometria para polígonos, porque a gente vai querer ver um pouquinho os erros de, de criação de geometrias, né, de geometrias inválidas. E eu vou criar um nome que vai se chamar forma, querendo saber o número de dados, que vai ser um dado textual, que vai ter no máximo 10 caracteres. E vou adicionar a lista. Eu clico em OK. Então, nesse meu exemplo de pontos, eu vou criar então, vou habilitar a edição, eu seleciono a camada que eu quero criar novos vetores. Então eu seleciono aqui, habilito a edição e eu vou em adicionar um novo polígono. Então, ó, eu vou criar o meu primeiro triângulo, que vai ser um ID0, eu vou chamar de triângulo. Aí aqui a gente tinha feito um quadrado, aí esse quadrado eu vou botar ele de propósito, tocando, sobreposto em cima do ponto. Clico com o botão direito. Então aí vai ID1 quadrado. E agora eu vou criar a geometria de pentágono, né? Então a gente vem aqui e faz assim. Eu vou criar ela errada de propósito, pra gente poder ver uma coisa. Então, ó, nota quando eu trouxe aqui, ó, meu cursor está aqui pro meio, mas só que eu já defini esses 4 vértices, né? Vou clicar com o botão direito, aí ele vai fechar minha geometria. Isso aqui era para ser meu pentágono. Clico em OK. Você vê que não criou, não fez nada aqui, e eu tô com meus 4 vértices que eu tinha criado. Certo, mas só que eu quero transformar essa geometria de pentágono num quadrado para um pentágono. Então, minha geometria já foi criada, como é que eu posso editar ela? Então eu posso vir aqui, selecionar essa ferramenta vértice, que ela vai fazer edição vértice por vértice. Então ao habilitar ela, eu venho aqui no meu cursor, olha só que ele já aponta que tem onde estão os vértices, que são essas bolinhas. E se eu parar no meio de um dos lados do meu quadrado, eu posso fazer alteração a partir daqui. Então eu clico uma vez com o botão esquerdo, e ó, começa a mexer, tá vendo que o pontilhado vermelho foi criado. Então se eu parar aqui, clicar mais uma vez, eu criei um vértice a mais para fazer a minha edição. Então eu posso salvar e parar a minha edição. Aí agora a minha camada ela ficou desse jeito, como um pentágono, né, só criando um vértice para cá. Vamos ver também que agora, utilizando a ferramenta ferramenta vértice, eu também posso fazer a exclusão de pontos. Então, ó, tá vendo que meu shape tinha sido salvo daquela forma, né? Eu seleciono esse ponto aqui e eu posso ficar mudando ele de lugar. Mas só que eu não quero mais ele, eu quero deletar ele. Então eu venho aqui, você vê que está formando um quadradinho azul, ele está indicando onde é que ele está buscando o vértice. O vértice ficou azul, então esse vértice está selecionado. Se eu apertar backspace, né, ou delete, esse vértice vai embora. Então eu volto a ter meu polígono de volta. Então eu salvo. Se eu quiser, não vou clicar em salvar, vou clicar só em parar em edição. Ele já me pergunta, você quer salvar a alteração? Nesse caso eu quero. Então vou clicar em salvar e pronto. Voltei a ter de novo aquele meu pentágono com 4 vértices, mas ele era para ser um pentágono. Então deixa eu fazer então, utilizando aquela alteração de ferramenta, utilizando aquele reshape, né, que é a ferramenta de remodelagem. Ela funciona de um jeito diferente e ela não está disponibilizada de forma padrão. Então você vem na barra cinza, clica com o botão direito. Tem dois grandes grupos, que é o grupo de painéis, e o grupo de barra de ferramentas. A ferramenta que a gente quer, ela está em digitalização avançada dentro da barra de ferramentas. Então é isso que você vai habilitar. Vai habilitar isso aqui tudo para a gente agora. Esse aqui apareceu e que não estava antes disponível. Então eu vou criar agora, vou selecionar de novo
camada do exemplo novo, que a gente está criando de novo, habilitar a edição, e eu vou utilizar a ferramenta do Reshape, que é esse daqui, que é remodelar feição. A gente viu que se a gente clicar ela para dentro, para fora e para dentro, ela vai criar tudo isso daqui que vai preencher de triângulo. Clico com o botão direito, ele fecha a ferramenta e ele faz o que eu queria. A minha pergunta agora é, isso é um pentágono? Não é, né? Porque eu criei mais dois vértices aqui. Então existem vantagens e desvantagens ao se utilizar a ferramenta de remodelagem e a ferramenta de alteração por vértice. Tudo depende de como você está trabalhando e o que você está fazendo. Você pode e você pode então voltar para cá e ficar tentando fazendo na mão, mas falando assim, mas eu quero só ajustar aqui, ó, porque eu vou eliminando esses vértices. Na verdade, você está criando muito mais vértices, está ficando mais difícil de você fazer a correção da sua geometria. Então, se você quer trabalhar nesse caso, para fazer um pentágono com 5 vértices, então é melhor você pegar e habilitar a ferramenta vértice, e você seleciona os vértices que você quer. O quadradinho azul vai aparecer, você apaga, porque agora você tem 4 vértices, e você pode criar um segundo, um quinto, né, vértice, daquela forma. Pronto. Lembra que nosso exemplo, ele não estava exatamente nessa posição, mas ele tinha um polígono que era multiparte, que era o pentágono. Como é que a gente faz para criar um polígono multiparte? Também é utilizando essa ferramenta de digitalização avançada. Nesse caso, como eu tenho 3 feições e eu quero criar uma multiparte para uma dessas feições, eu vou ter que primeiro selecionar em qual feição eu quero trabalhar. Então ela ficou em amarelo. E agora eu venho aqui para o asterisco. O asterisco amarelo é sempre adicionar. Alguma coisa que eu quero adicionar. Então eu quero adicionar uma parte. Então eu quero adicionar um novo pentágono. Clico com o botão direito e foi salvo. Nota que ele já está amarelo, porque ele está selecionado junto com essa minha primeira feição. Se eu parar a edição, salvar e parar a edição, aí agora tem que selecionar fora, né? Só para vocês poderem ver, ó. Está selecionado. Então agora quando eu seleciono é um polígono multiparte. E pronto, a gente conseguiu replicar a nossa camada com algumas diferenças e com uma ligeira sobreposição. A gente tinha criado 4 vértices, 4 polígonos, 4 pontos no começo e um está sobreposto aqui. Então, para a gente poder visualizar esse ponto, a gente pode arrastar isso daqui para baixo. Aí nosso ponto aparece aqui de novo. Então ficou faltando só agora a parte de edição da tabela de atributos, que a gente pode fazer isso selecionando a camada que a gente vai trabalhar, abrindo a tabela de atributos. E nesse caso, por exemplo, a gente pode começar a editar aqui. Então eu habilito o lápis, eu começo a editar aqui. Então aqui eu posso criar um ID para o meu pentágono. Eu posso também aqui na minha tabela de atributos adicionar uma nova coluna, que eu quero botar com o nome de vértices. Eu quero adicionar, eu quero que seja o número inteiro. Vai vir, quando eu crio uma coluna, eu crio uma coluna cheia de valores vazios, porque ele não sabe como ele tem que popular. Então você pode ir aqui na mão e preenchendo um por um. Então o triângulo tem 3 vértices, o quadrado tem 4, o pentágono tem 5. Salva essa minha informação. Agora eu quero criar então uma nova coluna que eu... Opa, ficou faltando aqui o número 5. Agora eu salvo. Agora eu quero criar uma coluna que eu vou apagar. Ou eu quero apagar essa coluna de texto ou a coluna de D. Eu venho aqui, seleciono criar, excluir coluna. Eu posso apagar a coluna que estava escrito forma. Clico em OK e salvo. E ficou faltando só a gente trabalhar com a ideia de uma geometria inválida. Então a gente vai criar aqui uma nova coluna nos dados que a gente vai chamar de OBS, de observação, e vai ser uma informação textual.
10 caracteres, ok? Essa questão dos caracteres, se a gente for ver, a gente vai preenchendo aqui. Se eu for botar mais, então já tem 10 caracteres. Não entra mais nenhum número, eu estou digitando e não entra. Então isso é... Opa! Sem querer eu apaguei, então a gente não salva. Então a gente recupera. Tem que tomar cuidado com isso. Mas o que eu queria mostrar é que quando a gente habilita a edição e preenche, esse número máximo de caracteres ele restringe a quantidade de entrada de dados. Então isso daí é uma coisa que você pode ter que tomar cuidado mais pra frente. É bom você tomar cuidado. E esse daqui a gente vai deixar para a gente poder criar nossa geometria inválida, né? Então a gente vai vir aqui, vai pedir para criar uma nova geometria. E essa nova geometria eu quero que ela se sobreponha com esse último polígono aqui. Então, o ID eu vou botar o número 4, vértices eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5 vértices, 4, 5 e a observação inválida. Então vamos salvar essa camada. Salvar esse aqui, tem que salvar. Tem que parar a edição e salvar a camada. Pronto. Então aqui agora a gente tem o nosso exemplo, né? Que a gente recriou com algumas características. Tem essa segunda camada de pontos, que ela tem dois pontos que estão sobrepondo. Uma com uma geometria inválida que a gente acabou de inventar e uma com uma geometria válida. E o próximo parte do vídeo vai ser ver como é que geometrias se relacionam espacialmente. Mas antes da gente dar continuidade, eu vou pedir para você dar um pause no vídeo agora e refazer essas atividades, esse passo a passo, para você também poder trabalhar e tentar se acostumar em achar os botões certos e onde é que você tem que clicar. O tempo estimado para essa próxima atividade é 10 minutos. Se uma vez concluída a atividade, você despausa o vídeo que a gente vai dar continuidade, a gente vai abordar a questão das relações espaciais das geometrias. Boa prática! Então, quando a gente fala de relações espaciais entre geometrias, a gente está falando como essas geometrias interagem entre si, sejam polígonos com polígonos, linhas com linhas, linhas com polígonos, pontos com polígonos e pontos com linhas. Então, existem diferentes formas desses vetores, né, dessas geometrias estarem interagindo entre si. E a gente pode separá-las em dois grandes grupos, né? O disjunto é que essas duas geometrias elas estão separadas, então tem um espaço entre elas. E nesse caso seriam, por exemplo, entre polígonos, eles não se tocam, não se sobrepõem, não tem nenhuma interação espacial direta entre eles. E o segundo grupo é quando tem uma interceptação. Então é quando é justamente o oposto do disjunto. E o disjunto é quando eles estão separados. Então quando eles estão juntos, sobrepostos, iguais, idênticos, parcialmente ou totalmente. Quando tem alguma interação em ligeira sobreposição ou conexão entre geometrias, a gente vai estar falando de interceptação, que essas geometrias elas se interceptam. E essas características de interceptação elas podem ser subdivididas, né, em classes mais específicas. Como, por exemplo, quando a gente fala que uma geometria é igual a outra, a gente está falando, por exemplo, do Brasil. O Brasil que tem na América Latina é igual ao Brasil. Quando a gente fala do Brasil em escala nacional, né? Isso não é idêntico, as duas geometrias. Quando a gente fala de sobreposição, a gente fala que existe uma parte de uma geometria sobre a outra. Então elas têm essa ligeira sobreposição, como por exemplo os biomas brasileiros e as unidades federativas. Eles se sobrepõem um sobre o outro, né? Então a gente vai ter, por exemplo, casos em que o estado do Mato Grosso ele se sobrepõe tanto no bioma amazônico como no bioma de Cerrado. Outra forma da gente classificar é contém.
estar dentro. Então a gente pode falar que o Brasil, o país Brasil, ele contém os estados, né? Então no caso o Distrito Federal, o Brasil contém o Distrito Federal. E quando a gente fala de estar dentro, é justamente a ideia contrária. A gente fala que o Distrito Federal está dentro do Brasil. Mas no caso particular do Distrito Federal, quando a gente olha um pouquinho mais, a gente vê que tem o estado do Goiás envolvendo ele dessa forma. Aí eu lanço uma pergunta. O estado do Goiás e o Distrito Federal, o estado do Goiás, em relação ao o estado do Goiás e o Distrito Federal, o estado do Goiás contém o Distrito Federal ou o Distrito Federal está dentro do Goiás? Aí eu lanço essa pergunta para vocês pensarem um pouquinho e vocês me dão uma resposta de sim ou não. Imagino que vocês já devam ter a resposta em mente. E a resposta correta é que não. O Goiás não contém o DF, ou seja, o DF não está dentro do Goiás, porque existe uma pequena interação, uma interceptação com o estado de Minas Gerais. Então, quando a gente faz uma avaliação computacional dessa regra de relação espacial, a gente não pode determinar que o Goiás contém o Distrito Federal, mesmo que a grande maioria do estado do Goiás ele circunde o Distrito Federal, pelo fato de ter essa pequena conexão com Minas Gerais, a gente não pode falar disso, certo? E é bom frisar que essa parte de sistema de informação geográfica, ele é bem literal. Então, algumas regras, embora elas tenham que ser seguidas à risca. E a gente vai vendo esses detalhes um pouco mais para frente. Então, já que o Distrito Federal ele tem uma fronteira com o estado do Goiás inteiro e um pedaço de Minas Gerais, a gente pode falar que o DF toca Goiás e Minas Gerais. E quando a gente fala de relação disjunta, a gente pode pegar como, por exemplo, o Mato Grosso e Minas Gerais. São dois estados que estão disjuntos entre si. Em relação à questão da literalidade do sistema de informação geográfico, é importante a gente frisar isso, porque existem algumas vezes inconsistências nos dados. Então, quando a gente fala das unidades federativas do Brasil, a gente imagina que todas tocam umas entre as outras de modo a formar o Brasil de forma contínua. Mas só que ao a gente fazer essa avaliação já dentro de um SIG, a gente observa que isso não acontece em alguns dados. E isso porque esse dado que a gente utilizou ele tem uma certa inconsistência. Então a gente vai explorar um pouquinho mais essa inconsistência, principalmente nesse ponto aqui, ó, só para deixar bem claro. E a inconsistência é uma coisa assim, chega a ser tão ínfimo, né, que chega a ser considerado banal. Mas só que isso vai gerar problema dependendo do processamento que você for fazer. Algumas máquinas fazem alguns arredondamentos, outras não, mas de qualquer forma, esse tipo de validação é importante você estar ciente do que o seu dado está de fato representando. Porque nesse caso, a gente olha assim, ó, esse segmento de reta aqui, ele mede daqui até aqui 0,001 milímetros. E a distância entre o Acre e Manaus e o Amazonas, né, é menor, muito menor do que isso, em tipo 10 a 100 vezes, 1000 vezes menor do que isso. Mas só que eles não tocam entre si. Então esse tipo de inconsistência pode gerar problema no seu processamento de dados. E a mesma coisa é válida quando a gente considera a sobreposição entre os biomas brasileiros e os estados. Se a gente for parar para pensar, vai falar, mas é o Brasil e são os biomas brasileiros, então tá tudo redondo, tá tudo certinho, eu não tenho com o que me preocupar. Mas por conta da literalidade da computação, o fato desses dados serem inconsistentes entre si impede que algumas regras sejam aplicadas na íntegra.
Da mesma forma que a gente viu aquele caso do DF que não está totalmente contido no, no Goiás, a gente pode observar alguns casos parecidos com isso. Por exemplo, aqui no norte do Pará, aqui no Rio de Janeiro e aqui em Santa Catarina. Quando a gente explora um pouquinho mais esses pontos, a gente observa algumas inconsistências entre os dados. Então vamos começar aqui pelo Rio de Janeiro, com a Baía de Guanabara, porque a unidade federativa do Brasil que a gente usou para mostrar isso, e o bioma brasileiro, ele mostra que existe essa inconsistência, porque o limite do estado do Rio de Janeiro para aqui, nesse pontilhado, mas só que o bioma da Mata Atlântica avança um pouquinho. E tem alguns trechos em que o limite do estado acaba, mas só que o bioma Mata Atlântica não chega até o limite. Em algumas vezes a gente tem um deslocamento, né? Mas isso prejudica de qualquer forma a nossa avaliação, como no caso em Santa Catarina, próximo ao município de Laguna, onde você tem essa parte em que a Mata Atlântica ela está indo além dos limites do estado, mas você vê que ele segue o mesmo padrão. Em alguns casos, e a mesma coisa é parecida em relação ao perto do município de Bragança, lá no norte do Pará, em que o limite do estado brasileiro do Pará ele está aqui, indo além aos limites do bioma amazônico, e isso pode gerar problemas por conta dessas inconsistências. Porque quando você começa a fazer análises espaciais a partir de dados inconsistentes, você pode estar sujeito a sofrer algumas interferências. Então, agora a gente vai repassar sobre algumas análises espaciais. Só uma pincelada, mas existem muitas outras que a gente pode aprofundar em outros cursos. Mas uma das que o pessoal utiliza muito é a questão de uma zona de amortecimento, né? As unidades de conservação têm uma zona de amortecimento determinada e isso é considerado, também conhecido como buffer, é uma extrapolação de uma distância a partir de uma geometria. Então, se a gente tem uma circunferência vermelha e a gente faz um buffer positivo, vamos chamar assim, a gente aumenta essa geometria, né, em x unidades para fora. A gente também pode fazer buffers negativos, na qual a gente vai fazer a redução dessa geometria, correto? E além disso, tem outras três geometrias que a gente vai passar aqui, três análises espaciais que a gente vai ver aqui, que ele vai justamente explorar um pouquinho essas relações espaciais entre geometrias, que é no caso da gente ter novamente duas circunferências e elas estarem sobrepostas entre si. Qual vai ser a relação das duas, né? Se a gente utiliza a ferramenta de interseção ou intersection, a gente vai pegar a área que é comum às duas geometrias e resgatar dela a mistura combinada das duas geometrias. Então, se a gente tem um vermelho e um verde, quando a gente mistura essas informações, a gente vai ter aqui um amarelo, que é a mistura do vermelho com o verde. Já se a gente faz uma outra operação que é chamada de diferença, a diferença importa a ordem, a diferença e o corte vai importar como você vai chamar essas informações, porque ela depende do referencial. Então, se você faz a diferença da geometria vermelha em relação à geometria verde, a parte que vai me sobrar é essa parte daqui da vermelha, que é única e exclusivamente do vermelho. Então, qualquer parte que tenha uma sobreposição com alguma verde, ela vai ser desconsiderada. E a mesma coisa é ao contrário, mas só que é construído de forma ao contrário. Então, se a gente tem uma geometria verde, a gente faz a diferença em relação à geometria vermelha, tudo que fosse único e exclusivamente do verde vai se manter. O que é do verde, mas é comum em alguma área vermelha, vai se perder. Então, não vai retornar esse dado. E o cortar, também chamado de clip, ele funciona de uma forma parecida com a interseção, mas só que ao invés dele trazer a informação dos dois, né,
da mistura dos dados do vermelho com os dados do verde, ele vai trazer só da primeira camada que você pedir. Então, se você pedir, eu quero da parte vermelha, o que corta com a parte azul, verde, aí eu vou ter essa parte que é comum. Mas só que a informação que vai estar contida não é nada em relação à geometria verde. São só as informações da geometria vermelha. E ao contrário também, se você perguntar qual que é a geometria verde que corta com a geometria vermelha, vai retornar a mesma área, mas só que as informações contidas aqui, principalmente da tabela de atributos, não vão ser da geometria vermelha, vão ser das geometrias verde. Então, com isso, a gente deu uma pincelada rápida como é que quatro análises espaciais funcionam, e isso vai servir de subsídio para a gente fazer um exercício agora. A gente vai fazer uma análise espacial dessa parte do Brasil, comparar os dados dos biomas brasileiros em relação às unidades federativas. Então a gente vai explorar um pouquinho, fazer uma consulta espacial, selecionar por localização, que a gente pode até usar esses dados, aquelas geometrias inválidas que a gente criou na última atividade, que ela tem uma coisa interessante para a gente ver. Em seguida a gente vai ver a questão de operar aquelas análises espaciais que a gente comentou anteriormente, que era da interseção, de cortar, fazer a diferença e fazer o amortecimento. E aqui a gente só está fazendo uma ressalva que no caso do onde tem esse 2, né, o cortar e o diferença, a ordem de como você vai chamar as camadas faz diferença. Então vamos ver na prática como fica essas atividades? Então, vamos lá naquele exercício da última atividade prática, que a gente criou essa camada de pontos e essa camada de polígonos, sendo que um desses polígonos tem que ser inválido, certo? Então a gente vem aqui, ó, na camada de vetor, na aba de vetor, vai em investigar e você vai procurar selecionar por localização. Clicando nesse botão, aí você vai ter a breve descrição aqui do que o algoritmo faz, né? E você vai selecionar primeiro pontos, porque eu quero selecionar minha geometria de pontos que intersecionam. A interseção é aquela regra mais ampla que, se tiver qualquer interação espacial, desde que não seja disjunto, ele vai considerar. E eu quero que ele faça essa comparação em relação à nossa camada de polígonos, que a gente chamou de exemplo novo. E eu quero que ele crie uma nova seleção. Quando eu executar essa função, ele vai dar um erro. Ele vai falar assim, feição 3 de exemplo novo possui geometria inválida. Se lembra quando a gente fez a construção dessa geometria, tinha um X verde aqui? Era justamente para indicar que essa geometria estava inválida. Como é que a gente pode corrigir essa geometria? A gente pode vir aqui e digitar corrigir, e a gente busca essa ferramenta de corrigir geometria. Não é reparar a geometria, tá? Reparar a geometria, quando você lê aqui, o que ela faz? Ela vai arrumar um arquivo SHX. E não é isso que a gente vai querer fazer, não. A gente quer corrigir a geometria. Aí aqui está falando que esse algoritmo ele tenta criar uma representação válida das geometrias. A nossa geometria que está dando problema é a exemplo novo, e ele vai me criar uma camada temporária. Então eu executo e posso fechar. Então me foi criada uma camada de polígono, visualmente eu olhando assim eu não vejo diferença nenhuma, certo? Então quando a gente roda aquele investigar, selecionar por localização, com base nos meus pontos que intersecionam a minha camada de exemplo novo, quando eu mando executar, ela acusa erro. Mas só que se eu mudar o meu parâmetro agora e pedir a minha geometria corrigida, eu executo e ele dá certo. Nota ó, que esse ponto e esse ponto eles estão em amarelo. Tá vendo? Eu vou aumentar o tamanho da geometria para ficar mais claro. E antes não tava, né?
E isso é para mostrar que as geometrias, embora visualmente elas aparentam estar ok, elas podem ter erro de inconsistência. Ah, geometria inválida, desculpa. Nesse caso, é a geometria inválida das geometrias que impedem fazer algum tipo de processamento. Então a gente sabe que exemplo novo ainda está errado, né? Que está com erro. Então vamos usar agora, vai em vetor, selecionei exemplo novo, fui em vetor, eu fui em geoprocessamento e eu quero usar um amortecedor. Nota que está em graus, tá? Essa camada. Eu vou querer fazer um amortecedor de 0. Não é nem valor negativo nem valor positivo, é valor 0. Isso é uma outra forma que a gente tem para poder fazer um tipo de processamento, né? Então eu vou pedir para que seja gerada uma camada temporária que vai vir com o nome de bordeada. Então o amortecedor faz um arquivo chamado bordeado. Então nota que o arquivo que foi gerado, vou fechar aqui para poder ver, ele eliminou essa parte da geometria. Então tem alguns lugares que sugerem utilizar o buffer zero para você poder fazer a correção das geometrias, mas só que em alguns casos ele corrige a geometria, essa geometria estaria válida, mas só que ela pode fazer alguma alteração na geometria. Então fica aqui a dica de dar preferência em utilizar esse corrigir geometria ao invés de se utilizar o buffer zero. Tudo bem, pessoal? Então agora vamos começar a explorar mais a questão daqueles dados da diferença entre a relação. Vamos lá agora explorar um pouco mais sobre a relação espacial das unidades federativas com os biomas brasileiros. Vamos abrir um QGIS, um projeto novo e uma pasta daqueles arquivos que foram baixados. A gente seleciona os dois arquivos que a gente vai trabalhar e a gente pode arrastar aqui para nossa pasta. Então eles não vão estar bonitinhos não, mas a gente consegue ver assim, né? A gente pode alterar a simbologia para ficar melhor, né? Então eu posso selecionar só uma. Eu vou aqui em preenchimento simples, mudo para contorno de linhas simples, clico em OK, aí vai vir e os biomas brasileiros vêm em propriedades, categorizado pelo nome do bioma, bioma classificar. OK. Então aqui eu tenho mais ou menos a cor, a visualização dos dados, né? Considerando que existem aquelas inconsistências, né? Por exemplo, da Baía do Guanabara e o bioma de Mata Atlântica. Então vamos primeiro fazer um recorte. Então aqui em vetores você vem em geoprocessamento e recortar. Aí a gente vai recortar aqui, ó, o limite do estado em relação ao bioma. O limite do estado do Rio de Janeiro está parando aqui. Então essa área toda aqui, ó, não vai ser considerada, porque vai se considerar só o que é comum os dois dados, né? E vai trazer só as informações que é do estado. E vai me gerar uma camada temporária chamada recortado. Quando eu executo, aqui ele está acusando que não tem índice espacial nas camadas, então o processamento pode demorar um pouquinho, aí a gente fecha. Ó, aquela área aqui, ó, não foi considerada. E quando a gente pega aqui, ó, o izinho para poder avaliar esse tipo de informação, ele está me trazendo informação sobre a UF, não está me trazendo informação sobre o bioma Mata Atlântico. Então, o que é importante olhar aqui é, por conta dessas inconsistências e diferenças, né, entre as duas bases de dados, alguns processamentos que a gente pode fazer pode dar problema. Então, a mesma coisa que a gente faz para o recorte para um e fizer para o recorte para o outro, a gente vai observar o mesmo padrão. A gente vai agora, então, direto, vou eliminar aqui essa camada. E ao invés de fazer um recorte, eu quero fazer uma interseção. Antes disso, se a gente for trabalhar com dados maiores e mais pesados, é recomendado a gente fazer uma
criação de índice espacial. Vamos criar aqui os índices espaciais rapidinho para essa camada das UFs. Eu venho de novo em gerenciar dado, criar índice espacial para os biomas. Então eu criei índice espacial, que é um arquivo que vai ser pode ocupar um pouquinho mais no seu computador, mas ele vai garantir melhor processamento dos dados. Então agora a gente vai em vetor, em processamento, mas em vez de fazer recortar, eu quero fazer interseção, porque eu quero resgatar a informação que é comum às duas camadas, tanto a do estado quanto dos biomas. Então essa ordem não faz muita diferença, e o resto dos parâmetros eu vou deixar vazio. Só mando executar. Aí você vê que ele não dá aquela notificação que não tem índice espacial e o processamento é relativamente mais rápido. Então vou fechar e vou mudar aqui a cor só para vocês poderem visualizar uma coisa. Nota que está o mesmo problema. Por conta da diferença entre as bases de dados, as áreas que não são comuns não são consideradas. Então as áreas em que são só do estado, que não tem bioma, não pinta de verde, que é a nossa área de interseção. E a mesma coisa é válida para o vermelho, que é o bioma classificado, mas só a informação do bioma. E quando eu venho com o izinho para poder identificar essa informação, eu estou puxando o dado da camada de interseção e eu tenho as informações tanto dos estados, falando que é do Rio de Janeiro, que é do Rio de Janeiro, Sudeste, e ele também me traz as informações do nome do bioma. Ou seja, isso é muito bom para quando a gente vai trabalhar com esses dados. E vamos visualizar um pouquinho mais agora, saindo um pouquinho do estado do Rio de Janeiro e tudo mais. A gente vê agora que os nossos dados eles estão fragmentados por bioma e selecionar aqui a camada de interseção, por bioma e por estado. Então aqui a gente vê esse pedaço do Mato Grosso, que é bem característico, bem geométrico, né? E a gente vê que essa é a parte do Mato Grosso que faz parte da Amazônia. Essa é a parte do bioma Mato Grosso que faz parte do Cerrado. E agora, já que nossa geometria está toda quebradinha, porque o que é de cada bioma aí, de cada estado, a gente vai usar aquela ferramenta, aquele plugin do GroupStat para a gente estimar a área de cada uma dessas áreas, certo? Então a gente vem aqui, ó, já vem visualizando só o Brasil. Quem não teve o complemento instalado, você vai vir em gerenciar e instalar complementos. Você vai procurar aqui, vai digitar GroupStat. Aí vai aparecer esse plugin, clica nele e pede para instalar. Uma vez instalado, ele vai estar na sua aba de vetores. Aí você vai em GroupStat e pede para... Quando abre o GroupStat, vai me abrir essa janela. E a partir dessa janela, eu vou fazer a avaliação. Eu vou escolher a camada que eu quero fazer minha avaliação. E eu vou começar a trazer as informações para cá do que eu quero que seja feito. Então, no caso, eu quero que ele pegue o nome dos biomas e ele use como colunas. E nas minhas linhas, eu quero que ele traga as informações do nome do estado e o nome da região. E aqui dentro, eu quero que ele utilize a área. Esse área de bolinha é porque ele vai calcular a área. O próprio programa vai pegar a geometria e vai calcular a área. E eu quero que ele me traga o somatório. Então, a soma total das áreas por bioma e por estado e região. Então, agora eu mando calcular. Então, olha só, ele já criou aqui uma tabela de dados, compilando todas as informações que eu pedi. Então, me trouxe em cada coluna os biomas, e nas linhas me traz separado o nome da região e o estado, que dependendo se eu quiser organizar as informações assim ou assado, me ajuda a visualizar o que eu quero. Mas nota que tem uma coisa um pouco estranha. Ao você comparar os valores que estão saindo aqui no resultado,
você vê que eles não batem muito com os dados de origem. Por exemplo, o Pampa tem 15. O Pampa só foi registrado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e deu pouco mais de 15,5. Mas 15,5, se você for olhar a tabela de atributos dos dados que vem do VEG Biomas, a gente vai ver a tabela de atributos. O Pampa, cadê o Pampa? O Pampa tem 165 mil quilômetros. Então os números não estão batendo. E um dos motivos pelo qual os números não estão batendo é quando a gente vai ver na propriedade o nosso sistema de projeção, que nesse caso é Circas 2000. Circas 2000 é um dado de coordenada geográfica. Então esse 15 que ele está se referindo é 15 graus de área. Então não faz muito sentido não. Então é necessário a gente converter esse dado. Então uma forma que a gente tem para poder fazer essa conversão é exportar esse dado e alterar o CRC dele, Sistema de Coordenadas. Então a gente vai criar uma camada shapefile. Vou botar nessa mesma pasta de edição de vetores. Então vou botar bioma underline UF. E aqui eu vou escolher um sistema de projeção equivalente, que é utilizado para fazer cálculo de área. Então a gente vem nesse bonequinho e digita aqui Albers. Aí vão aparecer as possibilidades e a gente vai utilizar aqui ó, o Albers equal area conic, que é esse identificador com ESRI 10, 20, 33. Então você vai clicar nele e ele vai me exportar essa nova camada usando esse sistema de projeção. E eu vou pedir para ele me adicionar essa camada no mapa. Então peço para adicionar, aqui eu só dou um OK. Ele está me gerando, pronto. Então eu vou só desligar as outras camadas. E aqui quando a gente olha parece que não muda muita coisa não. Mas se a gente for fazer de novo aquela operação com o Group Stat, a gente vai usar agora o bioma underline UF. Eu vou fazer a mesma conta. Vou pegar o nome da região, nome do bioma, nome do estado, nome do bioma, nome da região, a área e o somatório. E agora eu mando calcular. Vamos olhar só para o Pampa, que é mais fácil de ver. Então, ó, tá em 15, né? 15 ponto alguma coisa. A gente calcula. Vamos procurar só o Pampa. Olha como é que o valor já muda. Esse valor está sendo agora calculado em metros, tá? Por isso que vai aparecer esse número esquisito, com esse E. Mas é só uma forma de notação desse número. Para mostrar quantos zeros tem depois dessa vírgula. Então esse número que está vindo aqui, que é 165,683, tem 11 zeros aí, então. Então é um número bem grande, mas só que quando a gente for pegar a nossa área e comparar com os dados do nosso grupo estático, a gente vai ver que a gente agora está vendo áreas que conversam entre si, que tem 165,6, mas aqui está com 3, então aí o número agora já faz mais sentido. E esse aqui está em unidade de metros. Ou seja, o que eu queria chamar a atenção aqui, não sei se ficou claro, mas eu estou mostrando aqui, só para mostrar de novo, só para reiterar que eu estou mostrando a fórmula de cálculo que está saindo aqui, agora é correspondente com esses números. Não vai ser idêntico,
por vários motivos, por conta da diferença de dados entre as áreas, né? Porque alguns dados não, eles têm uma ligeira variação entre o que é da UF e o que é do bioma, e quando a gente fez a interseção, a gente acabou eliminando as áreas que eram exclusivamente só do biomas e as áreas que eram exclusivamente só da unidade da federação, então a gente acabou diminuindo um pouquinho o número total. E além disso, a gente está usando um sistema de projeção que não necessariamente foi o mesmo utilizado para fazer esse número, esse cálculo. Por isso que é importante também a gente tentar ver, comparar a área de cálculo. Quando se for comparar a área, tem que tentar fazer a comparação de área utilizando o mesmo sistema de projeção. E aqui acabei passando batido, mas aqui são os slides que vão mostrar o passo a passo da instalação do GroupStat, onde você vai naquelas abas de gerenciamento de complemento, instala o plugin e aqui como é que a gente opera ele, que é você arrastando esses valores para essas caixinhas para você poder organizar como é que vai ser estruturado a área. Aqui evidenciando que esses valores não são condizentes com a realidade porque eles estão utilizando o sistema de coordenadas geográfico como referência. Então os valores não batem com a realidade. E aqui é para lembrar a questão da necessidade de se utilizar um sistema de projeção equivalente, né, para se ter um cálculo de área correto, por conta das distorções associadas às geometrias, dependendo do sistema de projeção utilizado. Então, nesse caso, a gente está mostrando aqui como é que fez a exportação. E a exportação não, mas a alteração do CRC, do arquivo. E aqui para a gente poder comparar os valores, né? Que esses valores eles estão sendo calculados em metros quadrados, por isso que fica esse número muito grande, sendo representado com esse E, que seria na potência de 10, 11 vezes, elevado a 11, né? Então tem 11 zeros depois desse pontinho. Então mostrando que é um número bem grande, né? E é isso a atividade de hoje. O pouco tempo remanescente que tem, eu recomendo vocês de fazerem refazerem a atividade para vocês poderem fixar. Tá certo? Então é isso, pessoal. Nos vemos numa próxima.